Fala, meus amigos, esse vídeo aqui vai ficar um pouco grande, tá? Porque a gente vai fazer uma análise matéria por matéria. Eu fiz algumas anotações aqui para falar para vocês. Eu fiz uma análise para responder a pergunta qual é o custo-benefício por matéria de agente de polícia judiciária da Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, a gente tem lá a matéria, uma quantidade de questões e um conteúdo. Mas será que esse conteúdo ele não é considerado difícil demais, denso demais, grande demais para a quantidade de questões que a gente tem nessa prova? É isso que a gente vai analisar aqui. No final do vídeo eu vou trazer um ranking do melhor custo-benefício, começando pelo primeiro colocado até o último colocado, que é o pior custo-benefício de estudo para essa prova. Lembrando, pessoal, que o cara que está estudando há muito tempo para esse concurso, ou o cara que já tem estrada de concurso público, sabe que mesmo em matérias pequenas e consideradas fáceis, você tem um monte de nuances, você tem um monte de pegadinhas que você pode cair e que podem te prejudicar na prova. Nossa ideia é falar só do custo-benefício, tá? E vocês vão entender até o final desse vídeo que tem matérias para esse concurso que vieram nível faculdade com um quantitativo de questões bem pequeno. Daí, se você desprender um grande tempo para estudar uma matéria que vem um quantitativo pequeno de questões e o nível de densidade daquela matéria é pique faculdade, nível de dificuldade lá em cima, você vai estar usando mal o seu tempo. Então, o propósito desse vídeo é responder essa pergunta para vocês. Começando ali por português, pessoal. Português e TI, 25% da matéria no caso de agente de polícia judiciária, tá? Para papiloscopista também é 25% no caso de português. E quando você começa a entender ali sintaxe, classes gramaticais, a interpretação textual, a FGV tem um português que é só dela. E quando você começa a entender isso, você vê que o conteúdo todo ele se conversa, né? Então, você consegue, por mais que o conteúdo seja muito denso, ele é um conteúdo que vale a pena estudar porque é 25% da prova e também todo o conteúdo acaba se conversando no final. Já TI, no caso ali de papiloscopista, é só 15% da prova, mas pra gente ainda é 25% da prova, tá? E o que eu achei de TI? Eu achei que é uma matéria muito densa, veio muita coisa para estudar, mas a gente teve surpresas boas ali também. Eu anotei aqui, ó, por exemplo, ali, a parte de rede de computadores, eu não achei que veio nível de concurso de TI. Concurso feito para o cara que vai trabalhar com TI. Não cobrou banco de dados pesado, não cobrou programação muito pesado, praticamente uma informática moderna, tá? Então eu achei tranquilo e nós temos 25 questões. Então, no quesito custo-benefício, assim como o português, é uma matéria que não tem como você não desprender um grande tempo. Essas duas matérias é onde você vai gastar a maior parte do seu tempo, tá? Daí a gente vai ali para ciência forense. Ciência forense, pessoal, ele vai gerar tudo em torno ali da investigação criminal, né? Então, quando você começa a entender custódia, vestígio, perícia, identificação, muita coisa começa a fazer sentido. Ali dentro tem várias matérias dentro de ciência forense, né? Como medicina legal, criminalística, criminologia, mas essas matérias, elas se conversam. Tipo o português lá, que quando você começa a aprender as classes gramaticais, você vai ver isso em praticamente tudo que você vai fazer dentro de português. Aqui, quando você começa a entender como que funciona essa parte da investigação criminal, você vê que todas essas matérias vão girar em torno disso e vão se conversar. E não é um assunto difícil de aprender. Eu achei que o custo-benefício de ciência forense tá bem bacana para você focar. Aí tem aquela parte ali de estudar a história do Paraná, essa parte específica aqui do Paraná, né? De história, geografia do Paraná. E eu achei que aqui a gente tem um dos maiores custos-benefícios dessa prova, tá? O edital inteiro ali dessa parte específica do Paraná caberia numa apostila relativamente pequena, tá? A gente tem história, geografia, economia, atualidades do Estado, cultura, política, e tudo isso você consegue fechar muito rápido e garantir essas 5 questões. E legislação estadual, a mesma coisa, um custo-benefício gigantesco. O conteúdo a gente tem lá, ó, Constituição Estadual, Lei Orgânica Nacional, Lei Orgânica da PCPR, Estatuto, Código Disciplinar, tá? Tem algumas leis ali muito conhecidas. E eu achei
que é muito menor o conteúdo de estudar do que outras matérias, como, por exemplo, Direito Penal, que eu vou falar mais para frente aí para vocês. Muito menor, muito mais objetivo, e eu acho que a FGV vai trazer essas matérias aí, aqui no caso, vai trazer essas questões aqui, tá, de legislação estadual, que são 5, cobrando literalidade de lei. Não é um assunto difícil de aprender, então eu achei que é um conteúdo fácil, de fácil absorção e que vale a pena focar. Só aí a gente tem 10% da prova juntando essas duas matérias que tem um custo-benefício muito grande. Aí ali a gente entra na parte de direitos humanos, que são 3 questões. A gente também tem um excelente custo-benefício aqui, tá? O edital de direitos humanos é bem pequeno, tem bem pouca jurisprudência, tem poucas exceções para você estudar, e eu acho que a banca também vai vir trazendo literalidade de lei. Eu daria um foco também aqui, junto com as outras 2 matérias ali, que tem um custo-benefício muito grande. Daí, daqui em diante, começa a mudar um pouco o cenário. Olha lá, o direito constitucional. São 3 questões só, e o conteúdo, ele não é que ele seja grande, ele é razoável, mas tem muitas nuances ali dentro, tá? Não é um conteúdo difícil de aprender, mas você tem uma infinidade de coisas para aprender para só 3 questões. Daí, como a gente está falando de custo-benefício, o custo-benefício daqui em diante começa a reduzir bastante, tá? Aí a gente tem direito administrativo, que é a mesma lógica, tá? Um edital relativamente grande para a quantidade de questões, mas vários assuntos são recorrentes, né? Então, quem vinha estudando antes vai sair na frente aqui nessa parte de direito. A gente vai, muito provavelmente, ter um foco ali da banca em atos, poderes, agentes, responsabilidades, até por ser um concurso para a Polícia Civil. Aí, direito penal é onde começa o verdadeiro problema desse concurso, tá, pessoal? Aqui, ó, em direito penal, a gente tem 3 questões só, 3 questões, e a gente tem um edital gigantesco, ó, parte geral, parte específica e mais 10 leis extravagantes que a gente tem só dentro de direito penal. É uma matéria absurdamente grande, assim como processo penal, ó, tem poucas questões e um conteúdo muito grande. Contabilidade, pessoal, eu acho que é um dos piores custos-benefícios dessa prova, é contabilidade, porque vai envolver olha lá, patrimônio, débito, crédito, lançamentos, demonstração, custos, análise financeira, fraudes. É praticamente uma disciplina universitária que está condensada ali em 5 questões, pessoal. É muita coisa para um benefício, um retorno muito baixo. Então, quem já tem algum background aí de estudo em cima de contabilidade, ainda vai conseguir desenvolver alguma coisa. Agora, começar do zero, contabilidade para esse concurso é complicado. Estatística tá melhor do que contabilidade, tá no edital da Polícia Civil, porque o edital ele ficou bem básico ali, vai trazer média, moda, mediana, gráficos, probabilidade, interpretação. Ainda assim, exige um raciocínio que muitos candidatos têm dificuldade. Quem tem dificuldade nessa parte de exatas, assim como eu, vai ter dificuldade em estatística, mas ainda é um edital que está bem melhor do que a parte ali de contabilidade, tá? E RLM, que é a parte ali de matemática, que eu detesto, eu não sou um cara de exatas, nunca fui, tá? E essa parte aqui, eu diria que vai depender muito do candidato. O cara que tem facilidade com matemática, com certeza é um custo-benefício que vale, são 5 questões, tá? Mas quem não aprende matemática tão fácil e gasta muito mais tempo, daí o custo-benefício começa a virar em relação ao que vale a pena, tá? Então, dentro da minha escala aqui, começando dos melhores custos-benefícios para os piores, eu coloquei da seguinte maneira. Primeiro lugar, português. Segundo lugar, TI. Daí aqui vai variar, tá? Às vezes o cara que já tem experiência com TI vai ficar o primeiro lugar TI como melhor custo-benefício, português em segundo. Eu vou melhor em português, então eu acabei colocando português em primeiro lugar. Daí depois vem terceiro lugar, legislação estadual. Quarto lugar, Paraná, a parte específica de Paraná, tá?
Aí, quinto lugar, ciência forense. Sexto lugar, direitos humanos. Guarde essas 4 matérias aqui. Legislação, a parte de Paraná, ciência forense, direitos humanos. Essas 4 disciplinas são o melhor custo-benefício, tirando aquelas outras que já tem muitas questões, como português e TI. Essas 4 são o melhor custo-benefício desse edital. Daí depois a gente vem com a parte ali dos direitos, né? Contabilidade, em 7º lugar. 8º lugar, direito administrativo. 9º lugar, estatística. 10º lugar, raciocínio lógico-matemático. 11º lugar, penal. 12º, processo penal. E, por último, contabilidade como o pior custo-benefício dessa prova. E vocês vão ver que eu coloquei aqui estatística e raciocínio lógico-matemático acima de direito penal e processo penal. Pessoal, direito penal e processo penal tá um edital absurdamente grande se você for comparar com estatística e RLM ali, tá, pessoal? Então, acaba que o custo-benefício de estudar essas 2 matérias é pior do que você estudar estatística e RLM ali. Só que isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu já estou colocando RLM no meu cenário em que tenho dificuldade, tá? Mesmo tendo dificuldade, eu acho que eu daria prioridade para essa parte de RLM e estatística em relação a penal e processo penal. Aí a parte ali de direito constitucional e administrativo tá valendo mais a pena estudar do que estatística e RLM. Vocês viram que a gente está falando do valer a pena, não valer a pena. Eu vou fazer um outro vídeo, porque senão esse daqui vai ficar gigante, ele já está grande, falando, né, sobre possíveis cenários aí que a gente pode montar, considerando o custo-benefício, né, de estudar uma matéria e as questões que a gente tem e futuros cenários que a gente pode ter lá na frente, tá? Consultando nossa bola de cristal aqui. Mas eu quero deixar claro para você que num concurso desse nível é importante estudar todas as matérias. Todas as matérias, mas são 13 matérias. Eu sempre fui a favor de não deixar nenhuma matéria de lado. Nenhuma. Mas aqui no concurso da Polícia Civil do Paraná são 13 matérias. E 3 representam 60% da prova. Português, TI e ciência forense. É muita coisa. E não dá para você estudar sem estratégia para essa prova. Não dá para sair abandonando várias matérias, mas também não dá para estudar sem estratégia, sem pensar no custo-benefício, sem pensar na quantidade de questões que vai ter lá na frente. Beleza, pessoal? Então, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você concorda aqui com o meu ranking que eu fiz aqui de custo-benefício? Não concorda? O que você colocaria mais para cima como custo-benefício? O que jogaria mais para baixo? Estou curioso para ver seu comentário. E não esquece que a gente tem o nosso time de professores fazendo uma maratona de 1000 questões junto com os nossos alunos para que você possa chegar lá no final preparado para fazer essa prova, para chegar lá e conseguir desempenhar. Se quiser conhecer o nosso material, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nossos professores estão dando tanto o nosso curso completo, que está em processo já de ser completamente atualizado, como também está fazendo essa maratona das questões com os alunos e está sendo bem legal o retorno que a gente está tendo lá junto com eles. Beleza? A gente conversa mais no próximo vídeo. Um abraço para você e até lá!